Para iniciarmos os trabalhos desta manhã com a mesa Instituições Políticas Brasileiras, chamamos ao palco o senhor Fernando Limonge, a senhora Angelina Figueiredo, a senhora Maria Hermínia Tavares de Almeida e, para a mediação, a senhora Miriam Donikoff. Bom dia a todos. Damos continuidade hoje ao evento de comemoração dos 50 anos do SEBRAP, hoje com a mesa Instituições Políticas Brasileiras, um tema sempre relevante, mas que, nos dias que correm, se torna ainda mais relevante. Nós temos aqui 3 cientistas políticos que são referência fundamental no debate acadêmico e no debate público sobre democracia, e são também 3 pesquisadores do SEBRAP, com quem nós sempre aprendemos muito e que fazem parte absolutamente fundamental da história do SEBRAP. Então, aqui à minha direita, Maria Hermínia Tavares, professora titular do Departamento de Ciência Política da USP, professora do Instituto de Relações Internacionais, do qual foi também diretora da USP, pesquisador sênior do SEBRAP, onde coordena o Programa Internacional de Pós-Doutorado. Entre a sua vastíssima produção, eu destaco o livro Crise Econômica e Interesses Organizados e o livro em coautoria com Gianluca Gardini, Latin American Responses to the Rise of Brazil. Angelina Sheibub Figueiredo, professora livre-docente do Departamento de Ciência Política da Unicamp, professora do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisadora sênior do SEBRAP, onde coordenou o Centro de Estudos da Metrópole. Também com vasta produção, destaca os livros Democracia ou Reformas, e em coautoria com Fernando Limonge, Executivo e Legislativo na Nova Ordem Constitucional. Por fim, Fernando Limonge, professor titular do Departamento de Ciência Política da USP, professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, pesquisador sênior do SEBRAP, do qual foi presidente. Os livros, também na sua vasta produção, além do livro já citado em coautoria com Angelina Figueiredo, livro em coautoria com Adam Tversky, José Antônio Sheibub e Michael Alvarez, Democracy and Development. E também com a Angelina Figueiredo, o livro Política Orçamentária do Presidencialismo de Coalizão. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, apenas informar sobre as regras para o debate. Cada convidado terá em torno de 25, 30 minutos para a sua fala. Depois abriremos para o debate. As perguntas devem ser encaminhadas por escrito. Haverá pessoas da equipe do SESC na plateia para fazer as perguntas por escrito, que serão encaminhadas para mim, e eu lerei essas perguntas para os debatedores. Começamos com Maria Hermínia, pode ser? Fernando. Então, Fernando, pode. Angelina? Então, começamos com a Angelina. Maria Hermínia que estabeleceu a ordem, né, Maria Hermínia? Bem, é um enorme prazer participar dessa comemoração. É com muita alegria e orgulho que eu faço parte dessa mesa com os meus colegas. E sobre o SEBRAP, eu acho que seria redundante eu lembrar que o papel do SEBRAP na produção de conhecimento relevante para a compreensão da sociedade brasileira e a sempre ativa participação no debate sobre as principais questões nacionais
e a disponibilidade e a atividade do SEBRAP em termos de contribuição para a busca de soluções para problemas cruciais da vida brasileira. Ao preparar minha fala, eu me dei conta de que eu estou no SEBRAP há quase 30 anos. Lá, eu encontrei todo o apoio e estímulo para a realização dos meus projetos, assim como um ambiente intelectual muito acolhedor e fértil para o trabalho de científico e intelectual. Foi no SEBRAP que eu comecei a desenvolver estudos sistemáticos sobre as instituições políticas brasileiras, especialmente sobre as relações, sobre o Congresso e sobre as relações entre o Legislativo e o Executivo. E é sobre isso que eu vou falar um pouco. O arcabouço institucional que rege a vida política em países democráticos é uma combinação de diversas instituições políticas. As instituições políticas variam na sua capacidade de promover diferentes princípios democráticos, tais como representatividade, participação, responsividade, accountability, eficácia governamental, etc. Né? Ainda que todos esses princípios sejam desejáveis, nem sempre eles são facilmente conciliáveis. Por exemplo, instituições que difundem o poder político, em geral, favorecem a representatividade, enquanto as que concentram favorecem a eficácia governamental. As duas são fundamentais para a legitimidade da democracia, mas, em alguns momentos, há que se ter um equilíbrio entre esses dois tipos de instituições. Né? Alguns países adotam um modelo totalmente concentrador de poder político. Um exemplo, eu acho que é a Inglaterra, que tem um Estado unitário, que tem fusão entre executivo e legislativo, tem um legislativo bicameral, um sistema eleitoral majoritário que dá origem a um bipartidarismo. De outro lado, os exemplos das democracias mais antigas, nós temos a Bélgica, por exemplo, que difunde o poder político e as funções de governo de acordo com clivagens linguísticas, étnicas, regionais, etc. Na Constituição de 88, o Brasil adotou um modelo misto de instituições políticas. Eu vou falar um pouco de organização do sistema político, né? Eu vou falar um pouco sobre as características desse modelo, como ele funciona, ou funcionou, resultados, e, ligeiramente, só termino com umas palavras sobre a crise política. Bem, então, eu disse antes que o modelo adotado na Constituição de 88 foi um modelo misto. No que diz respeito às instituições de representação do Estado e do sistema de governo, foi um modelo difuso de instituições de representação, de organização do Estado e do sistema de governo. Então, nós sabemos que o sistema de representação é um sistema proporcional de lista aberta, combinado para cargos executivos e o Senado, eleições majoritárias. A organização do Estado é federativo, o Brasil é dos poucos países federativos que adota o município como ente da federação. O sistema de governo é presidencialista, quer dizer, tem uma separação de poderes entre o executivo e o legislativo, e o legislativo é bicameral. O Senado representando os estados e a Câmara dos Deputados representando o povo. Bem, esse tipo de sistema difuso, ele garante diversos canais de entrada no sistema político, né? Canais
por onde as demandas podem ser canalizadas e entrar no sistema político. O outro lado, quer dizer, eu disse que o sistema era misto. Por outro lado, o modelo de tomada de decisões é bastante concentrado, né? E, desse ponto de vista, é bem diferente da Constituição de 46. O modelo difuso, as instituições difusas são as mesmas da Constituição de 46. O modelo concentrado se distingue fundamentalmente da Constituição de 46, adota várias medidas, várias regras que foram instituídas pelos militares ou adapta outras, como foi a medida provisória. E essa concentração se dá no poder legislativo do Executivo. Por outro lado, a Câmara dos Deputados, ao rever o seu regimento interno e partindo da experiência constituinte, eu mudei, está uma ordem errada aqui na minha... elaborou um regimento interno que distribuía poder de forma assimétrica dentro do Legislativo, no seguinte sentido de que os líderes sindicais foram dotados de poderes bastante fortes, no sentido de poderes que lhe permitiam controlar o processo de tramitação das medidas dentro do Legislativo. Então, nós temos um modelo centralizado de processo decisório nas mãos tanto do Executivo quanto dos líderes partidários. Essa combinação de poder permite, por um lado, que canais de acesso, quer dizer, os poderes as instituições difusas permitem canais de acesso de grupos sociais e localidades no sistema político, enquanto a concentração de poder no processo decisório estabelece um filtro nesse sistema que permite, por um lado, negociações entre o Executivo e os partidos que o apoiam, e, por outro lado, também permite uma certa neutralização de demandas particularistas que poderiam advir do sistema eleitoral, como é muitas vezes enfatizado pela literatura. Isso não quer dizer que essas demandas de parlamentares individuais não tenham lugar dentro do sistema político, mesmo porque eles estão representando parcelas da população, mas os interesses particularistas estão subsumidos nos interesses partidários, inclusive da relação dos partidos com o governo, a partir da relação. Então, segundo, isso aí seria o arcabouço institucional que eu acho que vigora no país a partir da Constituição de 1988. O segundo item que eu ia falar é como que esse sistema funciona, né? Todo mundo sabe que esse sistema funciona pelo que também é conhecido presidencialismo de coalizão. O termo é um tanto quanto impreciso, porque presidencialismo de coalizão não é característico daqui e governos de coalizão não são característicos do parlamentarismo, mas foi o termo que se tornou, enfim, o lugar comum nas análises, inclusive de jornalistas. Bem, nesse tipo de sistema, o que acontece? Coalizões são formadas, em primeiro lugar, quer dizer, por meio de acordos entre o governo e os partidos. Isso é uma coisa importante de ser vista, porque, apesar da ideia de que os partidos são fracos no Brasil, um governo de coalizão não se forma, um governo de coalizão que se pretende dar apoio sistemático ao governo, ele não se forma com a cooptação de filiados de partidos. Pelo menos
o nosso critério básico para dizer que um partido, que um ministro faz parte de um partido que participa na coalizão, é que alguma instância partidária tenha decidido que isso seria assim e ratificado a indicação do ministro, mesmo que o presidente possa escolher de uma certa forma dentro do partido. Enfim, então, eu estou tomando por suposto e adotando esse critério que é assim que esse partido faz parte da coalizão de governo. As políticas de governo que são resultado dessa coalizão são sempre um compromisso entre o programa do partido do presidente, que foi submetido e aprovado em eleições, e programas e propostas dos partidos da coalizão. Quer dizer, não é um partido, não são políticas que são exatamente o que um determinado partido, que é o partido do presidente, deseja, mas que refletem esse compromisso entre os partidos. Esse modelo, muito ao contrário do que muitos pensam, não é diferente do que ocorre em sistemas parlamentaristas, quando o partido mais votado não consegue maioria. E a obtenção de apoio parlamentar certamente requer que o Executivo ceda poder, divida poder por meio da alocação dos ministérios. Bem, por que o Executivo seria motivado a buscar coalizão? Em primeiro lugar, se a gente toma por suposto que ele é racional e que pretende implementar políticas, não pretende ter um governo que passe a zero. Então, ele pretende. Se ele não tem maioria, ele tem que procurar os partidos. A única situação em que um presidente minoritário não busca o apoio dos partidos é quando ele tem uma posição muito central no espectro ideológico e, nesse caso, ele pode ter expectativa de conseguir apoio majoritário por coalizões legislativas, né? Então, ele não precisa ceder poder. E qual a motivação dos partidos para fazerem parte do governo? A ênfase é sempre cargos, mas cargos são meios para votos e para políticas. Então, os partidos são motivados por voto, política e obtenção de cargo. Qualquer outra coisa, o que eu não estou dizendo que tem outras razões para determinados partidos, mas não é o arcabouço institucional e não é por meio da crítica a esse tipo de sistema que nós vamos mudar o que é visto como o presidencialismo de coalizão no momento, assim, agenir, e é só por interesses espúrios que existem um acordo entre partidos e governo. Bem, o que esse sistema produziu, pelo menos até 2014? Em primeiro lugar, estabilidade política. Em outro, fortalecimento dos partidos. Quer dizer, existe hoje um consenso de que os partidos no legislativo, no parlamento, são fortes. Existia uma certa divisão entre os que acham que os partidos são fortes na arena legislativa, mas são fracos na arena parlamentar. Estudos recentes sobre o papel dos partidos na chamada arena eleitoral mostram que não é bem verdade que eles sejam fracos. Aliás, eu acho que seria um contrassenso você ter partido forte no parlamento e fraco na arena eleitoral se os partidos são eleitos. Então, como isso seria possível, né? Um outro resultado desse sistema é que políticas públicas tidas como impossíveis para um sistema, em um sistema de difusão de poderes,
como o Brasil tem, como eu mostrei antes, foram tomadas, foram implementadas. Uma delas, que muitas delas até são consideradas como políticas politicamente inviáveis, porque elas impõem custos no momento, custos certos a grupos específicos, muitos deles organizados, para a expectativa de benefícios que são incertos e a serem obtidos no futuro, né? Então, uma política desse tipo é a estabilização da moeda. A outra política, reforma da Previdência. Pode-se não ter passado a reforma ideal, mas teve uma reforma da Previdência no governo Fernando Henrique e outra reforma da Previdência no governo Lula. Centralização fiscal de recursos na União, que exigiam emenda constitucional, enfim, várias outras medidas dessa natureza que foram passadas. Uma outra coisa seriam políticas sociais gerais e universais, com resultados importantes, ainda que insuficientes, nós sabemos disso. A universalização da educação pública, por exemplo, se deu no governo Fernando Henrique, quando, na Argentina, praticamente século XIX, no final do século XIX. Então, o que essa democracia precisa cobrir para avançar na medida que as pessoas esperam, que nós desejamos, é muito difícil. Teve ampliação do acesso à saúde, também com resultados significativos nos índices de mortalidade e na expectativa de vida da população. E diminuição da pobreza e desigualdade, que já está sendo revertida de uma certa forma. Para quem quiser mais informações sobre essas mudanças, eu indico um livro organizado pela Marta Rett, no SEM, que analisa 50 anos de política, com dados do censo e avanços nas políticas que vêm sendo feitas. Tem um livro recente da Fundação Getúlio Vargas, que, desculpa, eu esqueci os autores, mas que também mostram que nós obtivemos muito mais do que normalmente se pensa nas áreas de educação, saúde, habitação e mais uma outra área, uma pesquisa bem fundamentada sobre isso. Bem, e aí? E a crise? A opinião, acho que predominante, ou pelo menos corrente, é que a crise é institucional. E principal foco é o presidencialismo de coalizão, né? Que seria, segundo muitas versões, fonte da corrupção no Brasil, como revelada pela Lava Jato, né? Como se, enfim, foi a partir desse, tem origem nessa forma de associação, de cooperação entre executivo e legislativo, a corrupção. Bem, para mim, não existe relação lógica entre corrupção e presidencialismo de coalizão. Se a gente for fazer um estudo, não tem dados apresentados aqui, eu não vou apresentar dados, mas a corrupção a gente sabe que varia entre países, tanto no interior do parlamentarismo como no interior do presidencialismo, tá? Vários governos unipartidários também podem ser corruptos e multipartidários não, quer dizer, ela varia também entre governos unipartidários e multipartidários. Pensando em estabelecer relação lógica, até seria mais fácil maior corrupção em um governo unipartidário, porque todos os atores teriam interesse em ficar ali escondendo no interior do próprio partido, né? E aí, nesse sentido, eu acho que seria importante que a gente buscasse razões para a corrupção em medidas mais específicas, mais efetivas para prevenir e combater do que um ataque ao sistema de governo ou uma forma de articulação entre executivo e legislativo. Bem, a gente sabe também que instituições não são onipotentes, óbvio, e muito menos as únicas coisas que vão explicar o processo
política. Eu acho que nem um institucionalista mais radical diria isso. Então, vários fatores, eu vou citar 3 fatores aqui que eu acho que contribuíram para acirrar essa crise política no Brasil. Com isso, eu não estou dizendo que a gente não está passando hoje por um processo em que nós temos um processo que algumas ações políticas estão minando as instituições por dentro, mas eu vou falar desses 3 fatores por ordem. Seria o seguinte: fatores de ordem externa, né, ou circunstanciais. Um deles seria a crise econômica, particularmente depois de um período de melhoria das condições de vida e de emprego e da ampliação do acesso a serviços públicos. Quer dizer, uma população que passou por períodos difíceis e teve um período longo de melhoria, fica mais difícil de aceitar a crise, mesmo porque ela rompe com certas expectativas. Queda de popularidade do governo, escândalos de corrupção, crescimento da oposição, com manifestações, com apoio de grupos organizados e de organizações empresariais e até da mídia. Depende também da distribuição de preferências. Houve um aumento recente do conservadorismo na sociedade, gerando disputas eleitorais em eleições presidenciais sobre temas morais, e também aumento das bancadas conservadoras e de direita no Congresso. Essa é uma tendência da distribuição de preferências, da configuração das preferências hoje. Finalmente, eu vou falar do que seriam ações políticas, sem querer, afastando qualquer hipótese assim, de voluntarismo na análise, mas que a gente tem que levar em conta, né? E mesmo, se você pensar em termos de instituições, a ação individual, política, partidária, etc., ela é o link entre as instituições e os resultados. Quer dizer, os resultados, obviamente, dependem das ações. Então, eu vou destacar 3 tipos de ação que tiveram bastante importância na luta política que eu acho que vem se travando desde 2014, né? Pela primeira vez no Brasil, a gente, no período democrático atual, a gente teve contestação do resultado eleitoral. Quer dizer, o partido que perdeu, o PSDB, o partido que perdeu a eleição por meio do seu presidente, entrou com um pedido de recontagem de votos. Isso é um fato inédito e mostra a desconfiança do processo eleitoral, que nunca tinha existido antes. O presidente da Câmara, usando das prerrogativas institucionais do cargo dele, comandou uma resistência a qualquer tentativa de mudança, a qualquer tentativa de medidas que pudessem melhorar a situação econômica durante o governo do PT, do governo Dilma, segundo mandato da presidente Dilma, um fato que foi reconhecido pela uma liderança do PSDB mais tarde como uma falha do partido que teria levado, acirrado a uma situação política no Brasil. E, por fim, eu acho que o presidente da República também renunciou ao papel institucional dele e começou a criar pontes para o futuro dele, né? Enfim, essa situação, eu estou falando um pouco da origem e eu não vou comentar o que surgiu, quais foram as consequências atuais, mas, de qualquer maneira, de lá para cá, as coisas não melhoraram, na verdade, pioraram, né? E nós vamos precisar de alguma virtude nesse processo político, porque está complicado. Obrigada, é isso. Professor Fernando Limonge.
Bom dia a todas e a todos. É, para mim, uma grande satisfação estar participando desta comemoração de 50 anos do SEBRAP, onde passei junto sobretudo com a Angelina Figueiredo, trabalhando no mesmo projeto por quase 30 anos, ela disse, eu acho que é um pouco menos, mas o SEBRAP, sem dúvida alguma, tem uma grande participação na política brasileira, na sua interpretação e com uma contribuição bastante grande para o aperfeiçoamento da vida democrática do Brasil. E, portanto, o SEBRAP comemorar 50 anos é realmente motivo de comemoração. Nessa minha exposição, eu vou assumir ou partir da exposição da professora Angelina e da nossa interpretação de como funciona ou funcionava o sistema político brasileiro, em especial as relações entre o Executivo e o Legislativo. O tema principal é a desarmonia entre os poderes, o conflito entre o poder judiciário e o poder executivo neste modelo. Indiretamente, eu vou tratar das crises, das raízes da crise atual. Como todos sabem, a Constituição de 88 ampliou tanto as prerrogativas do Executivo quanto as do Judiciário. O fortalecimento de ambos os poderes está diretamente ligada com o que os juristas vieram a classificar como ou caracterizar como uma desconfiança para com o legislador ordinário. De uma forma ou de outra, ambos os poderes foram fortalecidos e armados com instrumentos para suprir o que se acreditava ser a carência do poder legislativo. A ampliação do poder judiciário, ela é bastante vaga na definição das prerrogativas que cabem ao judiciário, bastante ampla a definição dos poderes que o judiciário pode assumir. Tão ampla que há um conflito e uma disputa de denominações entre os juristas para caracterizar o seu novo papel no interior deste sistema constitucional criado. Nesta, digamos, disputa entre denominações, instrumentos, mecanismos que devem ser usados pelo judiciário, a voz dominante ou aquela que obteve maior repercussão entre os próprios juristas, conforme pesquisa recente publicada, foi a proposta por o então Scholar, posteriormente ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, defendendo o papel de um ativismo judicial. A adoção do que ele próprio chama de uma atitude, é fácil perceber, levará a um embate ou uma tentativa ou uma visão que permite ou sustenta que cabe ao judiciário interferir nas relações entre o Executivo e o Legislativo. É fácil perceber que só não haverá conflito entre o Executivo e o Judiciário se duas condições ocorrerem. Ou bem, o Judiciário usa de comedimento no uso dessas prerrogativas que ele avoca a si, ou bem, o Executivo e o Judiciário têm estão alinhados politicamente. Se uma dessas duas condições não forem obtidas, o conflito vai ser inevitável. Nessa exposição, eu vou tratar de 3 casos de ativismo judicial. Trata-se de uma pesquisa ainda em andamento, com resultados provisórios e bastante shake, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que tem uma coisa aqui, né? Essas 3 interferências, eu vou
dizer quais são, mas é preciso notar que ela ocorre, a primeira delas, em 2005. Ou seja, de 88 a 2005, aquelas duas condições a que me referi estavam sendo verificadas. Ou bem o judiciário não estava tendo uma interpretação comedida do seu papel, ou havia um alinhamento político entre o executivo e o judiciário. Obviamente, essas duas coisas se confundem e é muito difícil separar uma coisa da outra. Não é? O fato é que, durante esse período, 88, 89 até 2005, em diversas ocasiões, o judiciário foi incitado a ter um papel mais ativo e a regular as relações executivo-legislativo ou mesmo a reformar o sistema político. O caso mais conhecido, ou que foi mais rumoroso e que teve maior repercussão, foi o relativo à edição e reedição de medidas provisórias, onde houve uma grita generalizada de que o Supremo deveria regular essa matéria, impedindo que o Executivo abusasse da sua prerrogativa, ou do que seria um abuso dessa prerrogativa. O Judiciário se recusou a entrar, permaneceu no seu papel, e quem reformou a edição de medidas provisórias foi o Congresso. Mas também ocorreram conflitos internos ao Legislativo, em que o Judiciário foi chamado a intervir, e se recusou a entrar, argumentando que não deveria se imiscuir em questões interna corporis do Legislativo. Estou me referindo à reforma da Previdência, que passou durante o governo Fernando Henrique, onde há uma interpretação bastante duvidosa do presidente da Casa, Luiz Eduardo Magalhães, sobre a derrota que havia sofrido na comissão especial. A oposição recorre ao Supremo, o Supremo fala, não é comigo, eu não posso entrar no Legislativo, o Legislativo cuida das suas próprias coisas. Há também uma série de CPIs que são propostas e que não são abertas em razão da não nomeação dos seus membros, como CPI dos bancos, CPI da corrupção, CPI da pasta rosa e várias outras. Todas essas oportunidades, a oposição vai ao Judiciário, pede a intervenção, o Judiciário fala, não é comigo, eu não posso entrar no Legislativo. Então, esta posição, ou este comedimento, vai se alterar justamente em 2005, com esse mandato de segurança, em que o ministro Celso Mello ordena a abertura da CPI. Fala que a não nomeação dos membros da CPI estava ferindo os direitos da minoria. A CPI dos bingos, ou CPI do fim do mundo, como todos sabem, está na origem do escândalo do Mensalão. Certo? Então, o escândalo do Mensalão ocorre com uma quebra da jurisprudência que havia sido adotada pelo Supremo até então. O Supremo havia se recusado a assumir esse papel. O que mudou? Por que o Supremo mudou de atitude? Não é o caso de tentar explicar agora. Sabe-se que mudaram os ocupantes do Planalto, mudou a posição de quem estava na maioria, quem está na minoria. Mudou também a composição do Supremo. Novos ministros entraram, certos ministros se aposentaram. Então, difícil saber qual dos dois fatores levou a esta mudança de atitude do Supremo. Mas o fato é que o Supremo aceita ou passa a assumir um papel mais ativo na regulação do conflito entre a maioria e a minoria, mas ele não está defendendo propriamente um direito constitucional de uma minoria ou de indivíduos que estão tendo os seus direitos ameaçados. Não é? Ele está defendendo o direito de uma minoria política, derrotada eleitoralmente e com uma força menor do que a maioria. Interessante que no voto do Celso Mello não há
quase nenhuma referência, ou muito poucas, ao regimento interno da Câmara dos Deputados. Todo o argumento é baseado no direito constitucional de defesa das minorias. Como se sabe, o Supremo carece inteiramente de unidade. Então, eu não estou dizendo que houve uma mudança de paradigma, ou que se trata de uma grande conspiração política, e que houve um acordo. O que eu estou dizendo, o Supremo agiu com uma certa irresponsabilidade política. É como se o Supremo não soubesse o que estava fazendo. É como se o Supremo não justificasse a sua decisão. Veja que essa decisão ocorre em um mandado de segurança. Mas não é uma interpretação da Constituição, nem uma norma. Então, não se trata de o judiciário pensar sobre o papel que estava assumindo e pensar institucionalmente do efeito que a sua decisão estava tendo para o funcionamento do sistema político brasileiro. Há, por certo, aqui um mau entendimento ou uma má compreensão do que seja o que todo mundo chama de presidencialismo de coalizão. No subtexto está uma condenação moral ao presidencialismo de coalizão e suas bases, que ficarão mais claras no próximo passo deste ativismo judicial, que é a ADIM 1351, que derruba a cláusula de barreira. À primeira vista, e para qualquer cidadão normal, não há qualquer relação entre essas duas coisas. Difícil perceber como o mandato de segurança que determina a abertura de uma CPI tem relação com a derrubada da cláusula de barreiras. Bom, o relatório do ministro Marco Aurélio, que sustentou a derrubada da cláusula de barreiras, é que faz essa relação. E é esta a única decisão do próprio Supremo a que ele se refere no seu enorme, no seu longo voto, né? Enorme, né? Cheio de frases de efeitos e de batendo na mesa e afirmando princípios. Né? Mas vejam o que ele afirma. Né? O que ele afirma é que a vontade de 1/3 deve prevalecer. Né? E aonde ele enxerga a relação entre o mandato de segurança, a abertura da CPI dos bingos, do mensalão, e a derrubada da cláusula de barreiras? Perpassando o texto do ministro Marco Aurélio, há um longo lamento sobre o resultado da eleição de 2006, que foi para ele e para boa parte da opinião pública surpreendente. Né? Em boa medida, Marco Aurélio não estava propriamente defendendo a minoria. Ele estava condenando a maioria. E, em seu voto, o tempo inteiro ele faz referência aos efeitos que a cláusula de barreira teria para a perpetuação da maioria, como um impedimento à necessária renovação do sistema político brasileiro. Em certo momento, o Marco Aurélio acaba fazendo loas ao PSOL. Quem conhece o Marco Aurélio sabe que é difícil que ele possa fazer loas ao PSOL. Não é? Por que ele está fazendo isso? Porque o PSOL seria um partido da limpeza, da anticorrupção. A relação entre o ambiente político do período e a derrubada da cláusula de barreiras fica mais clara no voto do ministro Gilmar Mendes, onde a relação com a crise política que o Brasil estaria passando, segundo ele... não, aqui está errado. No voto do Gilmar Mendes, quando ele diz que o país mergulhou numa das maiores crises éticas e políticas da sua história republicana. Ou seja, o Supremo está avocando-se
a partir do princípio do ativismo judicial, a prerrogativa de reformar o sistema político brasileiro. E, ao votar, o ministro Gilmar Mendes já diz qual será o próximo passo. Nós vamos tratar da fidelidade partidária. Então, o Supremo acredita que pode reformar o sistema político brasileiro e se coloca em campo para fazê-lo. Contudo, ao você ler o voto do ministro Marco Aurélio e o debate que se segue a seu voto, você vê que há uma enorme improvisação do que está ocorrendo. Eles nem sabem muito bem o que estão fazendo. Por exemplo, o ministro Marco Aurélio não se deu conta que, ao derrubar a cláusula de barreira, ele deixava sem regulação a distribuição do fundo partidário. Porque, segundo a redação aqui do inciso 2, né? Isso aqui é inciso, esse 2 aqui, o inciso 2, a distribuição do fundo partidário estava atrelada à vigência do próprio da cláusula de barreira e a distribuição de cadeiras que dela emergeria. Cria-se, portanto, um vácuo legal. E o ministro Marco Aurélio sequer havia notado isso. É no voto do ministro Gilmar Mendes que ele chama a atenção, fala: ei, presta atenção, olha o buraco que você criou. Ficou sem critério para a distribuição do fundo partidário e também, seria mais complicado mostrar, distribuição do horário de propaganda gratuita. Então, o Supremo toma uma decisão totalmente de improviso, né, sem nem ter conta das suas consequências. E vejam, a lei que está sendo derrubada é uma lei aprovada em 1995, foi derrubada em 2006, 11 anos depois de entrar em vigência. A previsão da cláusula de barreira, portanto, se daria depois da passagem de 3 eleições. Certo? Então, os partidos e todos os atores políticos tiveram 3 eleições para se consolidar e para passar da cláusula de barreira. Então, o legislador ordinário foi bastante cauteloso, foi bastante comedido. O Supremo havia sido incitado a se manifestar sobre a constitucionalidade da cláusula de barreira em 2 oportunidades, entre a edição da Lei 9.096 e a sua entrada em vigor. Nestas 2 oportunidades, o Supremo tinha dito: não, a lei é constitucional. Então, de repente, o Supremo muda de posição, interfere no sistema, a partir de uma análise da conjuntura política, do resultado da eleição. E se coloca a campo para reformar o sistema político sem saber o que está fazendo. No caso do fundo partidário, é preciso entender a conexão que havia na Lei 9.096 entre o fundo partidário e a cláusula de barreira. A Lei 9.096, na verdade, é a grande reforma política que foi feita depois da reconstitucionalização. Um grande acordo entre partidos que representavam 80% das cadeiras na hora que a lei foi aprovada. Estavam na coalizão PFL, PMDB, PSDB e PT. Então, esta reforma política conectava o financiamento público de campanha, que se daria pelo fundo partidário, à diminuição do número de partidos. Então, era isto que estava encaminhado, era isto que viria com a introdução da cláusula de barreira. Foi isto que o Supremo derrubou. De uma penada, da noite para o dia, sem saber o que estava fazendo. Esse vazio legal que se cria, o Supremo passa ali, a discussão em plenário chega a ser meio engraçada, porque eles ficam improvisando. O que nós vamos fazer? E se criam figuras como o arrastamento constitucional para resolver o problema. E o fato é que a distribuição de tempo de TV fica, do fundo partidário fica no vácuo.
Eles não conseguem resolver. Empurram com a barriga, jogam para depois, e a decisão vai caber ao TSE. Quem é o presidente do TSE? Ministro Marco Aurélio. O que diz o ministro Marco Aurélio? Seguinte, não pode, na distribuição, porque a distribuição que se previa era 1% para todos os partidos, o restante proporcional à sua representação. Ele simplesmente faz uma admoestação ao legislador. Não pode legislar, não pode distribuir o fundo partidário de forma que ameace a sobrevivência dos pequenos partidos. Os pequenos partidos precisam ter recursos para sobreviver. O que é que ele criou? Ele criou partido político que tem recurso, independentemente de voto. Os partidos que estavam se preparando para desaparecer receberam, pela graça do ministro, o dom da vida eterna. Você não precisa de votos para ter recursos. Você tem recursos garantidos do fundo partidário, independente da sua votação, e você tem horário eleitoral gratuito, independente da sua votação. Os partidos que estavam fechando abriram-se nacionalmente, porque o mercado para distribuição de tempo de TV é nacional. Então, os partidos começaram, esses pequenos partidos, a abrir sessão no Brasil inteiro e participar de forma indireta de todas as eleições que ocorreram depois daí. Então, o que o Supremo fez foi simplesmente desestabilizar inteiramente o sistema político brasileiro e sua evolução e o encaminhamento que havia sido dado no final da transição da ditadura para a democracia. Mas o Supremo sempre se viu num papel grandioso, não é? Sempre se viu ou justificou a sua ação pela inação do Legislativo, dizendo que estava agindo para suprir aquilo que o Legislativo não fazia. Não é verdade. O Legislativo havia aprovado a lei, o Supremo é que derrubou a lei. E o Supremo age também na periferia. No caso da intervenção na próxima ADIM, a ADIM que regula a perda de mandatos, cujo efeito é absolutamente inócuo, não tem qualquer efeito prático. De novo, o Congresso já havia resolvido a questão, né, por mudança regimental, mas isso é muito complicado, deixo para depois, estou com pouco tempo. Mas o importante é entender aqui a justificativa com que o Supremo faz uma nova intervenção no sistema político. Este é o voto do parecer do Joaquim Barbosa ao decretar que políticos que mudassem de partido perderiam o mandato. Qual é a justificativa? A justificativa é que teria havido um eloquente silêncio do legislador. Então, por omissão legislativa, o judiciário é autorizado a agir, intervir e dizer como devem ser as coisas, sem que ele saiba muito bem do que está tratando, né? Desorganizando aquilo que estava em organização e a partir de uma interpretação bastante equivocada das bases de funcionamento do presidencialismo e das coalizões presidenciais. Sempre baseada nesta censura moral de qual seria o mecanismo que estaria por trás da formação de maiorias. Então, aquela desconfiança sobre o legislador, na verdade, ela alcança, como a Argelina destacou, na medida em que o principal legislador de jure e de fato do Brasil é o Executivo. Se você desconfia do legislador, você imediatamente está desconfiando do Executivo, porque o sistema funciona de todos os modos práticos como uma fusão de poderes. Então, o Judiciário tem uma desconfiança, a desconfiança do Judiciário em relação aos demais poderes só tem comparação na confiança que ele deposita em si próprio. O Supremo se vê como o grande reformador e que
a despeito de não ter unidade, né, a despeito de ser absolutamente dividido, se coloca em campo para interferir no processo político e discipliná-lo. Interessantemente, para constitucionalistas, parece que o Supremo não vê limites ao seu próprio poder. Obrigado. Além de tudo, ontem o meu computador resolveu se rebelar contra mim, então algumas coisas que eu queria mostrar não vou poder fazer. Bom dia, é uma grande satisfação continuar participando das comemorações do aniversário dos 50 anos do SEBRAP. A Miriam, ao nos apresentar, disse generosamente que nós somos importantes para o SEBRAP. Eu não sou capaz de transmitir para vocês a importância que o SEBRAP teve ao longo de toda a minha vida acadêmica. Não. Não lembro. Não lembro o nome do meu arquivo. Mas tudo bem. Eu gostaria de começar essa exposição com uma nota de cautela e contando duas histórias que aconteceram comigo aí pelo final de agosto de 2018, do ano passado. No final de agosto, eu encontrei o meu colega e amigo Jairo Nicolau, provavelmente o maior especialista brasileiro em partidos políticos, em eleições, sistemas eleitorais, e conversei com ele no momento em que a maior parte dos meus colegas acharam que, assim como 2013 não havia tido nenhum impacto sobre as eleições de 2014, e provavelmente em 2018 nós teríamos a repetição do mesmo script, ou seja, uma disputa entre a coalizão de centro-esquerda, organizada em torno do PT, e a coalizão de centro-direita, organizada em torno do PSDB. Conversando com o Jairo, eu disse: não é possível que tudo o que aconteceu nesse país de 2014 para cá não tenha nenhum impacto eleitoral. Eu tinha percepção de que algo ia acontecer, não sabia o quê. E tanto não sabia que, mais ou menos nessa época, eu fui a um programa de rádio na CBN, onde eu e um colega igualmente reconhecido garantimos que o Bolsonaro estava próximo do seu teto. E, nesse momento, a preferência pelo Bolsonaro era 28% dos entrevistados. Nós dissemos: ele pode chegar a 30%, 31%, não vai passar disso, não tem esse espaço todo para a extrema-direita. Deu o que deu, com grandes consequências para a minha autoimagem, para a autoconfiança, né? E, a partir daqui, eu fiquei bem mais prudente com relação ao que eu vou dizer sobre o que está acontecendo. Porque, na verdade, eu acho que, na verdade, nós não estamos num momento qualquer onde nós estamos discutindo apenas uma alternância no poder. Quando nós discutimos esses temas, no fundo, nós estamos nos perguntando sobre a sorte da democracia no Brasil. Eu não tenho nenhuma pretensão de dar respostas ou de apresentar, né, algum raciocínio mais fundamentado sobre o tema, não é? Não é? O que a gente tem que esperar desse momento tão difícil no qual nós estamos vivendo. E o que eu queria hoje é simplesmente apresentar alguns elementos para a gente continuar essa discussão e chamar a atenção para algo que a Argelina tocou no final, que existem dimensões não institucionais nesse processo que nós estamos vivendo. E chamar a atenção, o que eu vou fazer é apresentar elementos sobre uma das dimensões, talvez nem a mais importante, desses elementos não institucionais, que tem que ver com a sociedade. Né? E a sociedade pode ser captada de distintas maneiras. Nós poderíamos fazer referência a enormes transformações que ocorreram nas últimas
2 décadas, em termos de ascensão de setores sociais, não só o consumo, mas a diversos outros serviços públicos, né? Em termos de educação, em termos de saúde, enfim, em termos do reconhecimento, não é? Da necessidade de promover uma sociedade onde negros e pobres estavam, né, muito embaixo, de promover a sua ascensão. Eu não vou falar disso, muito provavelmente, na mesa da Marta, de manhã, na mesa da Marta Resch, esses temas serão discutidos com mais proficiência. Nós podíamos falar também da sociedade em termos dos seus movimentos organizados. Não é? E há muito para falar do que aconteceu a partir de 2013 nesse país. Esse vai ser o tema da mesa da Ângela, que também, com muito mais proficiência do que eu e de seus colegas, tratarão desse assunto. O que eu quero chamar a atenção aqui é para uma dimensão muito específica, da dimensão das percepções do público e de como as instituições são percebidas por ele. Eu acho que uma das... conseguiu. Me especular um pouco sobre que tipo de insatisfação se revelam, né, no público, medido pelas pesquisas de opinião, com todas as limitações que essa medida pode ter. É aqui? Como é que anda? Não consigo andar com isso. Hã? Oi. Eu quero mudar para o primeiro aqui. Pois não. Uma das coisas dos dados mais conhecidos, não é exatamente esse. Hã? Qual? Você vai. Tá. Uma das medidas mais conhecidas diz respeito à pergunta clássica sobre o apoio à democracia. Desde que, aqui no gráfico, a linha mais forte é apoio à democracia, aqui, né? A linha mais forte é apoio à democracia, aqui é apoio ao governo. Desde que os dados são do Latino Barômetro, desde que o Latino Barômetro faz essa mede, né, o apoio à democracia na América Latina, os níveis de apoio no Brasil têm ficado entre 50% e abaixo dele, com exceção de um momento no governo Lula, onde eles se elevam um pouco, chegam a perto de 60%. Esse dado Latino-Barômetro confirmado no World Value Survey, no ESEB, todos os surveys mostram mais ou menos a mesma coisa. E o resto, que não diz que a democracia é sempre melhor do que qualquer outro sistema, não apoia necessariamente um sistema autoritário. A grande maioria diz tanto faz. E esse tanto faz tem sido uma parcela importante ao longo do tempo também. O que chama atenção no caso brasileiro é que o Brasil, em termos do tanto faz parte de um grupo muito diferente, né, entre os países latino-americanos. Né? Como mostra o Latino Barômetro, os dados são para 2018, mas é mais ou menos parecido ao longo do tempo. São poucos os países da América Latina onde mais de um terço dos entrevistados diz que é indiferente ao regime político. Esses países são El Salvador, Honduras, Panamá, Guatemala, México e Brasil. Os outros países com os quais a gente costuma se comparar, Argentina, Chile, etc., então, essa porcentagem é muito menor. Então, existe um contingente no país de pessoas que diz tanto faz.
não necessariamente apoia um sistema autoritário como alternativa para a democracia, e diz, olha, para mim, dá no mesmo. A outra coisa que as pesquisas mostram, esses são, é a famosa medida da confiança nas instituições. A confiança nos partidos sempre foi muito baixa, como de resto é em muitas partes do mundo, caiu assustadoramente, de 2013 para 2018. Os brasileiros nunca tiveram muita confiança no Congresso e têm menos ainda agora. No governo, às vezes tem, às vezes não tem. No judiciário já tiveram mais, mas, de toda maneira, a medida do judiciário é bem superior ao Congresso e aos partidos. Tem uma confiança razoável na polícia, nas Forças Armadas e na Igreja. Também na imprensa, que não está aqui. A Igreja é a instituição mais confiável para os brasileiros e as Forças Armadas também. Aliás, essa medida de confiança nas Forças Armadas também se repete consistentemente ao longo dos anos. Então, a pergunta é um pouco: como é que a gente pode pensar... pois não, desculpa. Não é? O que esses dados e outros que eu corroboro, que eu não consegui trazer por conta do meu computador, nos dizem? Existe toda uma literatura onde o debate é imenso sobre como interpretar esse tipo de informação, esse tipo de desconfiança, esse tipo de apoio maior ou menor à democracia. Há aqueles, como Klingemann e Dalton, se apoiando numa série longa de pesquisas de valores, dizendo que o que está acontecendo é que pesquisas feitas na Europa, sobretudo nos Estados Unidos, o que nós temos é um problema, o que nós temos diante de nós são democratas insatisfeitos. Ou seja, pessoas que apoiam a democracia como ideal, não gostam da democracia tal como ela funciona, não gostam das instituições tal como elas funcionam. A pergunta com relação ao Brasil é se nós estamos diante do mesmo fenômeno de democratas insatisfeitos, ou se, na verdade, o que nós temos é uma grande maioria de cidadãos insatisfeitos, que podem ou não manter o seu apoio à democracia. Eu, pessoalmente, acho que é mais prudente que nós falemos em cidadãos insatisfeitos, dada a série muito longa que nos mostra do Latinobarômetro, que nos mostra que, na verdade, o apoio firme à democracia sempre foi, se não minoritário, pelo menos empatou ali nos 50% dos entrevistados. Eu acho que, mais do que mostrar esses dados, que eles são conhecidos, se repetem, volta e meia, as pessoas publicam nos jornais, nos seus artigos, é especular um pouco sobre as consequências. E aí eu acho que há 4 linhas de argumentação, 4 hipóteses com relação a isso, 4 explicações com relação à existência dos insatisfeitos com relação à democracia. A primeira diz que o problema é irrelevante. As sociedades não são aglomerados de indivíduos isolados, existem organizações, movimentos, grupos de referência, líderes e, naturalmente, as instituições que incentivam ou desestimulam as condutas dos indivíduos. E nem no momento mais solitário em que o indivíduo coloca seu voto, ele está sozinho, pois ele não decide no vácuo, ele não toma a sua decisão de voto independente dos processos sociais. Então, para isso, realmente, o que você está dizendo? Para que serve esse dado? Não serve para nada. Existem outros que, eu diria, têm uma percepção mais negativa
né, uma interpretação mais negativa do significado desses dados, que diz, olha, e esses dados mostram falta de adesão à democracia, falta de confiança nas instituições, e isso pode promover uma erosão lenta, né, do sistema democrático, na medida em que essas percepções abalam o que seriam os fundamentos da sua legitimidade, da legitimidade do sistema. Não é? Há ainda uma outra interpretação que eu acho que é mais neutra e que está nos escritos do Bernard Manin, onde, no fundo, ele diz a desconfiança é uma característica de uma nova forma de democracia, né, uma democracia de público, que existirá, né, e, portanto, a desconfiança não abala o funcionamento da democracia, simplesmente o que nós estamos vendo é uma outra relação dos cidadãos com a instituição política, mais desconfiada, mais fluida, mais volátil, mas isso não coloca em risco o sistema democrático. Há também, vamos dizer assim, hipóteses otimistas, não é? A Susan Stokes e o Matthew Cleary, no seu trabalho sobre a Argentina, dizem, olha, a cultura do ceticismo é positiva para o funcionamento da democracia, porque ela, na verdade, cria cidadãos mais desconfiados, mais atentos, mais dispostos a monitorar o governo e mais dispostos a cobrar, né, respostas dos governos democráticos instituídos. A ideia do Pierre Rosanvallon de contra-democracia vai também nessa direção. Ele diz que as sociedades contemporâneas são sociedades de desconfiança generalizada, não é? Desconfiança que serve para fazer com que os eleitos mantenham suas promessas, encontrando os meios de manter pressão sobre o governo de tal forma que o sistema funcione. Não é? A ideia de contrapoderes pode ter ou não um caráter institucional na tradução do Rosanvallon, mas ela implica na ideia de que os cidadãos podem vigiar, monitorar as ações do governo, podem se manifestar de tal forma a prevenir condutas inadequadas ou de julgar e punir os governantes. Eu, pessoalmente, tenho uma certa simpatia por essa última hipótese mais otimista, não é? Ou seja, pela ideia de que cidadãos desconfiados talvez não sejam funestos, né, para o funcionamento do sistema democrático, desde que a gente pense isso com algumas qualificações. Né? Eu creio que a desconfiança, a falta de apoio à democracia pode ser mobilizada positivamente para manter os controles sociais e estatais sobre os representantes, ou ela pode ser mobilizada negativamente para minar as instituições democráticas. E isso depende menos da distribuição das preferências, menos das preferências dos cidadãos em si, do que da orientação das lideranças. Há muitos anos, há muitas décadas atrás, o Lins dizia: o problema das democracias é quando as oposições são oposições desleais ao sistema democrático. Eu acho que ele tinha razão nessa observação. Então, isso depende muito da orientação das lideranças, depende muito da existência de instituições que sejam capazes, de um lado, de bloquear, não é, as investidas de governos menos dispostos a cumprir as regras democráticas, e, de outro lado, sobretudo, instituições que serão capazes de manter a competição política e assegurar, de alguma forma, o acesso de forças que expressem o descontentamento. Não é? Ou seja, é uma situação em que os descontentes têm possibilidade de se expressar
através da via eleitoral e terem as suas vontades, as suas opiniões, de alguma maneira, o seu descontentamento, de alguma maneira, expresso no interior do sistema político. Onde nós estamos atualmente, eu não tenho certeza. Não é? Eu acho que, de um lado, nós temos claramente um governante que estaria no grupo do que o Lins chamou de oposição desleal à democracia. Na verdade, agora é situação desleal, porque estão no governo, ou seja, de um grupo que não tem compromisso com o sistema democrático, que pode fazer muita coisa para miná-lo e para destruí-lo. Por outro lado, o Brasil, ao contrário, apesar de estarmos no grupo de El Salvador, Honduras, Nicarágua, tem instituições que são mais fortes, mais testadas. Temos uma tradição, vamos dizer assim, de resolução de problemas, inclusive das elites, de tensões entre elites, pela via eleitoral. Não é? Nós estamos na história eleitoral que vem do Império, é interrompida, na verdade, só durante os anos do Estado Novo. Do resto, todo o tempo podia não ser democrático, mas as pessoas resolviam, nas eleições, as suas diferenças. Não é? Então, eu creio que nós estamos num momento de muita incerteza. Existe um livro daquele escritor de best-seller, o Michael Crichton, que chama de Andromeda Strain, como é que é? A linhagem de Andrômeda, onde uma cidade é invadida por aqueles vírus. Existe também uma tradição desses livros, né? Onde aparecem uns vírus que começam a matar todo mundo. Né? A cidade é invadida por um vírus, as pessoas começam a ter mortes horríveis, ninguém consegue encontrar um meio de combater o vírus, e um dia ele desaparece. Né? Eu gostaria que a gente pudesse estar nessa situação, né? Daqui a 4 anos, esse pesadelo desaparecer. Eu duvido que isso aconteça, mas ontem, inclusive, o Ada, na sua longa e brilhante exposição, aventou essa possibilidade ali no alto de uma dos seus slides. De repente, a crise pode desaparecer, pode ser que sim. Obrigada. Bom, nós vamos abrir para o debate. É quem da equipe do SESC que vai recolher as perguntas? Ela recolhe as perguntas da plateia. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta também. Talvez uma pergunta meio maldosa, porque eu vou pedir para vocês fazerem algum comentário sobre a situação atual. Vocês abordaram nas suas falas, cada um elemento importante e distinto sobre como entender a crise que vivemos hoje. E o que eu gostaria de perguntar é um outro elemento, ou que vocês fizessem um comentário sobre um outro elemento, que é o seguinte: tendo em vista a forma como vocês entendem o presidencialismo de coalizão organizado no Brasil a partir da Constituição de 1988, considerando que, apesar de oposição desleal à democracia, este governo, o executivo, o presidente, tem alguma racionalidade e parece que, por enquanto, gostaria de governar com o Congresso e de construir uma maioria, considerando que ele não está conseguindo construir essa maioria por oposição não só de pequenos partidos, mas de partidos grandes e médios. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa dificuldade do governo atual em construir maioria no legislativo, tendo em vista todas essas questões. Posso falar? Eu acho, na minha visão, que o que está acontecendo é o inverso.
O Congresso está louco para dar maioria para o governo, e é o governo que não quer, ou que não sabe como lidar com a maioria. O Centrão está mandando todos os sinais, e a maioria está mandando todos os sinais que quer cooperar com o governo. Só que o governo não quer essa cooperação. O governo não sabe dividir, não percebe que ele precisa dividir com os membros do Congresso qualquer benefício que as políticas aprovadas pelo Congresso possa trazer. Então, se a reforma da Previdência é aprovada e tem todos esses resultados milagrosos que estão sendo projetados, que nós vamos ao paraíso no dia seguinte da aprovação da reforma da Previdência, obviamente que os parlamentares querem dividir com o governo esses benefícios. Tudo que o governo faz é atacar esses parlamentares. Né? E os parlamentares continuam mandando sinais. Nós queremos participar porque nós queremos participar do benefício. E o governo não quer dividir o benefício do governo com os demais. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo. Um governo que se recusa a governar. Posso dar uma opiniãozinha? O problema não. A pergunta seguinte é intencional, ou seja, o governo faz isso porque não sabe, porque não tem inteligência política para fazê-lo, ou essa é uma estratégia que, pelo menos de um grupo do governo, que vai para o confronto com as instituições, acreditando, não é, certo ou erradamente, que tem apoio social para fazê-lo, né? Então, eu acho que há muitos elementos para a gente dizer não, é falta de inteligência política, né? Basta ver a carreira brilhante, não é, do presidente no Congresso. Ele passou 28 anos lá, nunca conseguiu presidir uma comissão, apresentou um projeto de lei aprovado, enfim, ele tem uma carreira de baixo clero, né? Baixíssimo clero. Agora, eu acho que talvez haja intenção, né? Talvez haja uma estratégia, haja uma lógica nesse confronto, que pode dar o que for, né? Inclusive porque tem a... Vou acrescentar uma coisa. Eu acho que o Fernando falou que é o governo que não quer, Maria Hermínia atribuiu uma intenção. Eu acho que é certo. O Congresso está aí e está disposto a colaborar. O governo não tem aceito, e, pelo contrário, tem ido para um embate. E eu vou pelas duas coisas. É difícil você explicar o inexplicável. Eu acho que ele tem um nível de irracionalidade tão grande que ele acha, ele não observa a situação política, ele acha que é possível ele fazer o que ele quer fazer das coisas que ele acredita, ou seja, ele tem essa estratégia, mas e ficar sempre com o próprio eleitorado, que é minoria, que o elegeu pelo que ele pensa. E ele não sabe que isso prejudica a outra parte da política, quer dizer, ele terceirizou o governo, passou para o Moro, para o Paulo Guedes, e acha que esses caras podem agir que o resultado da ação desse cara pode dar o resultado que ele quer ali e ele vai ficar na dele. Não sei, é muito difícil. Aqui. Bom, eu tenho já aqui algumas perguntas. Faço 3 de cada vez ou uma? Faço 3? Para ir juntando. Bom, a primeira pergunta, eu entendo aqui que sejam para os 3, é o seguinte: o desenho institucional das relações entre executivo e legislativo explica o uso do impeachment? O uso do impeachment leva a uma mutação do sistema presidencialista? Essa é a primeira pergunta. Depois, uma pergunta para a Maria Hermínia. Por favor, pediria que falasse um pouco do aumento da confiança na polícia, em detrimento da diminuição da confiança nas Forças Armadas e Igreja. E uma pergunta para o Fernando: se o STF estava tentando fortalecer a minoria legislativa
contra a maioria liderada pelo PT, por que a maioria não reagiu? Por que não reformou o arcabouço de 88 para refortalecer a maioria? Olha, eu não acho que... Eu acho que o impeachment sempre tem uma conotação política, ele depende, o impeachment de presidente, seja lá onde for, ele é bem-sucedido, a tentativa de impedir um presidente é bem-sucedida quando você tem outras condições, a condição econômica é sempre considerada importante. Eu não vejo, eu não sei se na pergunta está implícito a ideia de que o presidencialismo está mudando no sentido do parlamentarismo. Eu não vejo o impeachment necessariamente dessa forma. Eu acho que é previsto dentro do sistema presidencialista, na medida que o presidente não tem apoio político e não tem condições externas favoráveis, o impeachment acontece ou não acontece. E eu acho que eu tenho uma ideia de que pensar em termos de diferenças ou parlamentarização do presidencialismo, eu acho que deve ir em outra direção, que é sobre como funcionam as relações executivo e legislativo. Eu não acho que isso vai acabar virando num parlamentarismo no que diz respeito ao término do mandato, especificamente. Eu acho que, dentro do presidencialismo, você pode ter um sistema de cooperação e que, na hora que esse sistema não está funcionando, e pode gerar um impeachment, mas sem ter, só por isso, uma mudança em termos de fusão de poderes. Eu concordo com a Angelina, não acho que o impeachment vai se tornar corriqueiro ou normal. O impeachment tem um custo imenso, ele só é tomado em situações extremas, porque é muito custoso para a própria oposição que está organizando o impeachment. Então, só em situações muito excepcionais. Então, que ele se torne algo corriqueiro, é só o tempo que toma, né? Em termos de regimentais, de passa na Câmara, passa no Senado, não sei quanto tempo, é muito excepcional, ainda que tenham já ocorrido 2 vezes no Brasil. Né? Mas acho que não vai se tornar corriqueiro, nem há qualquer intenção nesse sentido. Quanto à pergunta sobre o STF, uma possível reação da maioria à ação do STF, veja, eu tentei ser claro, dizendo que eu não acredito que o STF tinha algum projeto, algum plano. Né? Eu acho que o STF agiu de forma desordenada e agiu em situações movido por decisões particulares, sem qualquer visão política do que iria pôr no lugar. Né? Ele foi desestruturando o sistema e, mais do que isso, ele foi se inserindo no interior do sistema político. Ele deixou de ser um árbitro e deixou de ser visto como um ator político independente e capaz de alguma forma, sinalizar a interpretação constitucional. No caso da cláusula de barreira, nenhum dos 4 partidos, não, 5 partidos que aprovaram a medida tinha interesse, no momento, em defender a cláusula de barreira, que as condições já tinham se alterado inteiramente naquele momento. Né? Então, eu só estou notando o quanto o Supremo se tornou um elemento desestabilizador do sistema político, quanto que ele perdeu qualquer referência, qualquer limite ao que ele pode reivindicar. No último slide que eu mostrei, eu não sei se vocês repararam, mas o ministro Barroso disse que eles não precisam de referência à Constituição para agir.
Então, como pode o Supremo agir ou reivindicar qualquer ordenamento jurídico sem referência ao texto constitucional, que eles podem inventar medidas, né? Então, é um sistema que foi criado que é muito instável. E, perpassando esta visão positiva daí que se criou, do próprio judiciário sobre ele próprio, de que ele seria capaz de substituir o sistema político, né? O ministro Luiz Barroso chega a dizer que o judiciário é mais democrático, é mais representativo da sociedade do que o legislativo, né? Que as eleições não funcionam no Brasil e que os concursos são mais abertos do que a eleição. Portanto, o judiciário tem uma composição mais próxima da sociedade. Então, aí nós temos uma situação bastante complicada para ser arbitrada. E numa situação como hoje, de crise, onde você precisaria de um ator que pudesse acalmar a coisa, o ator quer entrar e participar da bagunça, né? Vou responder, mas eu queria fazer 2 observações aqui na conversa. Fernando, a judicialização, que, de alguma maneira, incentivou, deu legitimidade para o ativismo do Supremo, foi uma estratégia de esquerda no país, né? Ela foi uma estratégia para evitar, né, para bloquear políticas no tempo do Fernando Henrique, lembra das coisas das privatizações, das ADINs que entravam por tudo quanto era tribunal, etc. E foi uma estratégia de esquerda para fazer avançar uma agenda mais progressista no âmbito dos costumes. Quer dizer, não teria a união estável de homossexuais se o Supremo não tivesse imposto isso. Não teria células-tronco se o Supremo não tivesse aprovado. Estou esquecendo algumas coisas, mas teve toda uma agenda na área dos costumes, né, que, diante de uma avaliação certa ou errada de que a população é mais conservadora, entrou para o Supremo para obter. Então, eu acho que tem uma parte dessa prepotência do Supremo, dessa dessa ideia de que eles podem muito e que são uma força progressista, que foi, de alguma maneira, estimulada pela estratégia da esquerda, que usou sem parar isso durante todo o período em que esteve na oposição, né? Então, eu acho que a gente tem que levar um pouco isso em consideração. Com relação ao impeachment, os trabalhos ali do Pérez Linhan mostram que nos presidencialismos mais novos, crises que levam à queda do presidente são muito mais frequentes, né? Em muitos casos, através de impeachments. Aqui também, desde que derrubamos o Collor por impeachment, se pediu impeachment de todos os presidentes. O problema é que não houve. O PT pediu pelo menos umas 3 vezes o impeachment do Fernando Henrique. Não conseguiu, porque não tinha as outras condições. Não tinha gente na rua, não tinha. O governo tinha um escudo parlamentar, para usar os termos do Linhan, muito fortes. E a situação econômica podia não estar muito boa, mas também não era uma crise, né? Mas tem uma certa. A gente tem que olhar um pouco mais para ver como o impeachment tem sido usado nos presidencialismos mais recentes, não é? Como um instrumento para resolver a crise. Numa situação em que o governo tem um mandato fixo. Eu não tenho muita clareza sobre isso. Com relação aos resultados do Latinobarômetro, eu não sei, quer dizer, teria que, porque cai, porque sobe, ali teria que ter um outro tipo de pesquisa e consultar os especialistas que têm acompanhado, né, a questão, para ver. A queda não é muito grande, não é? Mas, de toda maneira, e a subida também do apoio e da confiança na polícia não é muito grande, mas ela, de alguma forma,
tanto a imagem dos militares como a da polícia estão apontando para um problema que eu acho que está muito presente na sociedade, que é essa sensação de insegurança muito grande, né? E as pesquisas mais detalhadas mostram que as pessoas têm medo da polícia, mas, ao mesmo tempo, têm confiança na polícia. É uma relação muito mais complexa, né, com este organismo da ordem. Bom, antes das próximas perguntas, a professora Angelina queria participar. Não, era um pouco sobre o Supremo, que eu estava querendo dar uma... Um dos estudos recentes tem mostrado o poder de agenda do Supremo em questões a que eles são demandados. E houve um assessor do ministro, já há um tempo, ele contou uma história muito interessante, que era de uma mãe que a coisa do cérebro, como é que é? A criança anencefalia. E então o Supremo só fez isso 15 anos depois que essa pessoa teve filho, o filho já estava com 15 anos, etc. E aí o Supremo resolveu. Então, o que ele estava mostrando é que o Supremo resolve algumas coisas quando dessa parte de valores, quando a sociedade já avançou. Então, ele não está se adiantando à sociedade. Quer dizer, os movimentos negros, LGBT, etc., tornaram mais fácil a decisão do Supremo nessas matérias. Do ponto de vista político, o Supremo interviu em muito poucas coisas durante todo até 2005, como o Fernando mostrou aqui. Primeiro, com relação às medidas provisórias. Tinha também demanda ao Supremo sobre algumas regras de tramitação de medida provisória, e eu me lembro até numa tese que foi feita de um aluno do Lewandowski, lá na Faculdade de Direito aqui da USP, que ele mostrava, o Supremo dizia, olha, não tem esse negócio de urgência, ver se é urgência, é uma questão do Legislativo e do Executivo, saber se é urgente ou não. Se o Executivo aceita, se o Legislativo aceita que é urgente, vai ser urgente. Então, nós não vamos nos meter. Em todos os pedidos de impeachment para privatização que fosse, o Supremo nunca se meteu. Era uma estratégia política de um grupo super minoritário, que era o PT no governo, que não tinha nem 10% de cadeiras, e o Supremo nunca se meteu. Então, eu não acho que tem uma relação direta entre a judicialização da política e a politização do judiciário, que eu acho que essa tem a ver com a mudança, tanto do lado do Executivo, quanto a mudança dentro do Supremo. E aí, isso é uma questão que não vou argumentar aqui, mas é só para levantar, enfim, que eu acho que era importante a gente levar em conta. Porque tem uma politização muito grande, essa politização ela aconteceu num determinado momento, e a gente tem que fazer um estudo mais detalhado disso também. Bom, nós temos aqui mais duas perguntas. Uma pergunta para todos os debatedores, que é a seguinte. No seminário no SEBRAP, em que o ministro Barroso estava presente, ele afirmou que o Brasil precisa de um choque de iluminismo. Iluminismo. Imediatamente somos levados a pensar na descrição de Tocqueville a respeito do judiciário, onde o autor afirma que o poder judiciário é o último reduto da aristocracia na democracia e, por isso, serviria para moderar as paixões da maioria. Como impedir que o judiciário subverta a vontade da maioria e, ao mesmo tempo, impedir a tirania da maioria? Essa, então, é uma pergunta para todos. E a outra pergunta para o professor Fernando Limonge. Podemos pensar que o STF tornou-se vítima do seu próprio veneno?
O ativismo judicial tornou os ministros vulneráveis à opinião pública e à militância da extrema-direita, em especial? Se eu entendi essa última pergunta, a minha resposta seria não. Mas eu não tenho certeza que eu entendi aonde que a pergunta quer chegar. Da mesma forma, a primeira pergunta é um tanto ambiciosa demais para o meu conhecimento e para minhas capacidades no momento improvisar e saber o que está rolando. Na verdade, veja, o problema está na origem, na hora que a Constituição foi escrita, como eu fiz referência, né? A Constituição se definiu como uma Constituição dirigente e vários outros termos. É uma disputa enorme entre termos do qual é essa novidade da Constituição. Há um artigo 5º que diz que os direitos sociais são auto-aplicáveis. Ou seja, há uma desconfiança para com o legislador, supondo que o legislador não vai ser capaz de legislar ou de realizar a carta-programa que foi escrita. Então, a carta sinaliza, a Constituição sinaliza para vários direitos que se pretende obter, e, ao mesmo tempo, ela diz, olha, pode ser que o legislador não consiga dar conta disso. Portanto, ela é auto-executável. Obviamente que alguém tem que ser mobilizado, alguém tem que ser incitado, alguém tem que se dispor a realizar esses direitos sociais. Então, juízes de primeira instância, baseado neste tipo de preceito, determinam se o SUS deve prover esse ou aquele medicamento, né? Então, esta intervenção do judiciário, ela está fundamentada ou tem origem naquela desconfiança do legislador ordinário a que me referi no início. Ela é, portanto, pode-se dizer que tem origem na esquerda, né? Quer dizer, e que tem uma visão negativa do legislador ordinário, uma visão negativa de todo o processo, de todo o sistema representativo brasileiro, né? E de que as eleições, em última instância, não funcionam, né? Ainda que a gente possa não ter gostado do resultado da última eleição, eu prefiro confiar nas eleições do que confiar nessas pessoas que acham que são Tocquevilles, ressurreições do Tocqueville no século XXI. Né? Então, eu acho que esse é o ponto, né? E que essa desconfiança que tem raízes profundas no pensamento político brasileiro com relação ao sistema representativo é que tem que ser atacado, né? E que essa condenação sempre do resultado das eleições, que todo mundo pode falar que o Congresso é ruim, que o Congresso, né, é conservador, que o Congresso é o pior Congresso que já foi eleito, que, portanto, deve ser desconsiderado. É sempre o pior. Né? É sempre o pior. Né? Então, é como o futebol brasileiro, né? Está decaindo desde que Friedenreich chegou com a primeira bola no Brasil. Né? Então, é isso que tá em jogo. Né? Se nós vamos confiar nas instituições representativas ou se não vamos confiar. Né? É a mais saudável confiar. As perguntas são complexas, eu não vou responder assim direta, não, mas pegando esse gancho aí do Fernando, eu prefiro, vou falar o que Rosa de Luxemburgo falou, eu prefiro todos os erros eu não tô lá, pode ser que você me ajude a lembrar da citação, do que todos os acertos do Partido Comunista. Eu não estou disposta a dar ao Supremo, eu não acho que a gente deva, não é? Eu não estou, mas eu acho que não é esse poder não é um poder de arbitrar, ele não está arbitrando, ele está impondo, quer dizer, o pensamento
iluminista. É muito difícil você ouvir isso de um constitucionalista super respeitado, como é Barroso, e que, de repente, resolve argumentar, fazer livros nesse sentido. Quer dizer, eu não sei, eu acho que qualquer sistema representativo, com todas os problemas que a gente pode ter entre a informação que o eleitor tem e o que partido, com todas as distorções, é melhor do que um Supremo, 13 pessoas definindo. É 11, né? São 11? São 11, é 11 Supremos. Porque, na verdade, o que hoje a gente tem são 11 Supremos. Quer dizer, como os estudos têm dizendo, além disso, não chegam nem a um acordo. Então, é muito complicado. Eu acho que não deveria reverter a vontade da maioria, óbvio, e isso é totalmente ilegítimo. E dá para garantir direitos de minorias sem reverter, se ele se comportar de acordo com as suas prerrogativas institucionais. Eu estou de acordo com vocês, mas eu acho que a gente teria, e aí a coisa dos sociólogos, né, teria que entender melhor a cabeça de uma geração de juristas, que são um pouco filhos da Constituição de 1988, né, e que acreditam, que são vanguarda, não é? 2, que o papel deles é contramajoritário. Isso está escrito, e não sei, eu acho que está escrito no Barroso, está dito pela Flávia Piovesan. O judiciário é um poder contramajoritário. Ele serve para isso, para defender as minorias, etc. Então, eu acho que teve uma mudança na composição do judiciário. Isso aparece na primeira pesquisa do Werneck Viana. Eu não tive tempo de olhar a segunda, mas há uma mudança na composição do judiciário, é uma diferença geracional aí, e tem gente que pensa efetivamente assim, e que tem um pouco que ver com uma parte da nossa elite mesmo esclarecida, não? Porque é difícil, o Congresso é a cara do Brasil, e é difícil para nós nos reconhecermos nessa cara, essa que é a verdade, né? Então, ainda mais agora, está cheio de policial, cabo, comandante, não sei o quê, pessoas que não falam português corretamente. O Congresso é muito, não é, reflete até porque, não é, reflete de maneira muito clara a cara de um Brasil que a elite tem dificuldade, com a qual a elite tem dificuldade de se reconhecer. Bom, queria agradecer, então, a Maria Hermínia, a Angelina e o Fernando pelas excelentes exposições e pelo rico debate. Encerramos agora esta mesa e lembrando a todos que, às 14h, retomamos os trabalhos com uma nova mesa sobre movimentos sociais. Muito obrigada.